Alô, alô, alô. Pessoal, o Paulo vai fazer a apresentação do João e depois o João sai e o Paulo vai atender vocês também, tá? Para tirar qualquer dúvida. Por favor, Paulo, pode ir. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Guerra, do Conselho de Administração do Grêmio, eu quero saudar o João Pedro. Mais um atleta que fez um esforço grande para que estivesse hoje compondo o elenco do Grêmio. E eu tenho convicção, João, que vai ser uma oportunidade de tu retomares o melhor momento da tua carreira. Nós temos confiança nisso, confiança no teu potencial, que nós vamos conquistar muitas coisas juntos aqui com o nosso grupo. Seja bem-vindo ao Grêmio. Obrigado. Boa tarde. Primeiro deixa eu... Boa tarde. Primeiro, na verdade, eu agradeço ao Grêmio, né, pela oportunidade que eu estou ganhando, como você disse, retomar minha carreira da melhor forma possível. Então, eu tenho que agradecer muito ao Grêmio pela oportunidade que estão me dando e pode ter certeza que a minha parte eu vou fazer da melhor maneira possível para poder mostrar o agradecimento pela oportunidade. Bom, João, justamente dentro disso, você está falando sobre retomar essa carreira, mostrar para o que tu veio e acrescentar no Grêmio. A gente tem observado esse time do Renato utilizando muito o lado esquerdo, principalmente. Então, para entender um pouco mais como tu pode agregar nesse lado direito do time do Grêmio, apoiando, defendendo, essas tuas principais características. Obrigado. Minha principal característica, sim, é ofensiva. Gosto muito de atacar. Só que hoje já um pouco mais experiente, aprendi muito lá em Portugal da parte defensiva, como eles jogam lá bem defensivamente, então com os laterais que ajudam muito na marcação. Então sou um lateral sim, mais ofensivo, mas hoje aprendi a equilibrar muito mais a parte ofensiva e defensiva. Boa tarde, João. Eu quero saber de ti como tu enxerga essa disputa da posição pela lateral direita do Grêmio, que é uma função que desde 2017, então ela está meio em aberta. Como tu vê essa disputa com o Fábio, que também chegou recentemente? Eu acredito que o clube, né, se montou muito bem, tem mais do que um jogador para cada posição, assim, com a qualidade de fazer, de começar um jogo. Então, como é um ano sempre aqui no Brasil muito longo, de muitos jogos, acredito que quanto mais jogadores da mesma função que tem a qualidade para começar jogando, melhor. Eu acredito que é uma disputa sadia, né, de todo o clube, e aqui mais ainda também, como tem mais de um na função que tem a qualidade para começar. Acredito que é uma disputa sadia, como todo elenco. João, você usou o termo retomada de carreira, né? Quando você surgiu, muito se falava sobre a sua qualidade, seu potencial, e acabou que as coisas não saíram da forma como quem acompanhou o seu início imaginavam. O que você vê aqui no Grêmio para que você se reencontre, retome a sua carreira e confirme todo aquele potencial que foi apresentado lá atrás e que acabou não aparecendo na Europa? Sim, primeiramente a oportunidade que eles estão me dando, né? Então nisso já é o primeiro passo que eu tenho para poder retomar. Infelizmente, como você falou, não ocorreu da maneira que eu sempre quis, e também porque eu tinha umas lesões no meio do caminho. Então eu venho trabalhando mesmo quando eu tive as lesões, eu já vinha trabalhando muito, e é uma coisa que não vem de mim, né? Eu tô lá dentro de campo, eu sempre faço o meu melhor, e as lesões podem acontecer como qualquer outro jogador. Queria que você falasse, João, como é que estão esses primeiros dias, porque já faz alguns dias que você está em Porto Alegre, você já vem treinando, já participou de treinamentos coletivos, ou seja, já começou a ficar integrado com o grupo. Como é que você está vendo esses primeiros dias de trabalho seu aqui no Grêmio?
Cara, um elenco fenomenal, velho. Um clube fenomenal que dá todo o suporte para o atleta vir aqui e só se preocupar dentro de campo. Então, pelo que eu venho tendo até agora, e acredito que é um modo do clube de trabalhar, né? Que eles dão todo o suporte só para mim poder se preocupar só dentro de campo, de estar da melhor maneira possível dentro de campo para poder jogar. Boa tarde, João, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grêmio. Queria saber de você, porque faz um tempo que você não atua por uma partida oficial, né? Já faz alguns meses. A gente vê que, pelo menos nesses primeiros dias, está muito focado num condicionamento físico. Como é que você está fisicamente e qual a projeção, se você já tem falado até com o professor Heverson, sobre quando você pode estrear com a camisa do Grêmio? Sim, hoje já venho fazendo mais na parte física mesmo, desde o dia que eu voltei. Eu vinha treinando, né, não estava parado totalmente, estava treinando lá em Portugal. Só que eles estão tendo a precaução que eu acho normal para quando apresenta em um clube depois que já estava a pré-temporada já tinha começado, já estava até terminando, na verdade, quando eu cheguei, né? Então ele está tendo a precaução normal para, no melhor momento, né, no que eles acharem que eu vou estar pronto para poder jogar, eu tá pronto e não correr o risco de ter uma lesão, alguma coisa no começo da temporada. João, bem-vindo ao Grêmio em primeiro lugar. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre o futebol português, né? O futebol português tem um histórico tático muito forte, é um dos berços da tática no futebol. Eu queria que tu falasse o que tu pode trazer de lá, além da parte defensiva que tu já falou. Tu disse que é um cara naturalmente ofensivo. Trouxe algumas coisas da parte defensiva de lá. Eu queria que tu falasse o que tu pode trazer além disso para o futebol brasileiro, especialmente numa posição que é tão carente aqui no Brasil, né? Os laterais brasileiros hoje estão em falta, digamos assim. Renan, é um campeonato bem bom em Portugal e eu acredito que a cultura deles, né, é um jogo muito intenso também, parece que não se vendo de fora, mas os jogos lá são bem intensos, então eu acredito que essa intensidade dê para trazer de lá também do jogo, tanto ofensivo quanto defensivo, como eu vim falando. Então acredito que bem, né, na parte da intensidade também dá para trazer um pouco de lá para cá. Boa tarde, João Pedro. Tu estava na Europa e fizeste um esforço para retornar ao Brasil. O teu ciclo europeu acabou? Tu pensa em fincar raiz no Brasil a partir de agora? Hoje, na verdade, eu penso no Grêmio, velho. Então, se eu conseguir construir minha carreira, o resto da minha carreira aqui, por mim, tranquilo, é o clube que me abriu as portas agora, então eu penso sim no Grêmio. E hoje só nisso, né, na verdade. Boa tarde, João Pedro. Boas-vindas ao Grêmio, né? Gostaria de te perguntar se tu acha que no Corinthians, a tua passagem pelo Corinthians, poderiam ter te aproveitado melhor, porque foram apenas 8 jogos, né? E gostaria que tu desenvolvesse, assim, como foi a tua passagem lá por São Paulo. Na verdade, aí você tinha que perguntar lá pra eles, né, se eu poderia ter jogado mais lá ou não. Eu vinha fazendo o meu trabalho lá, como em qualquer outro clube que eu passei, né, de treinando, fazendo o meu melhor. Não tive tantas oportunidades quanto eu também gostaria, mas isso aí não cabe a mim, né. Eu cheguei no meio de uma temporada e também fui embora, já estava no meio da outra temporada, então não cabe a mim, né, é isso. João, bem-vindo ao Grêmio, Porto Alegre. Eu queria que o Dr. Calef falou no início da explanação dele sobre a tua vontade de vir e tudo mais. Como é que foi essa negociação com o Porto? Eu imagino que ela tenha sido um pouquinho mais difícil, essa liberação. Queria que tu contasse um pouquinho mais de detalhes dessa tua saída lá do Porto até a chegada ao Grêmio. Muito obrigado. Na verdade, lá no Porto eu sempre tive um pouco de trabalho, sempre para quando fosse para ser emprestado. Até no ano que eu fui para lá, tive um pouco de dificuldade nas negociações. E essa foi mais uma. Eu estava em término de contrato, e então eles iam para o lado dele, eu ia para o meu lado para poder conseguir se liberar, mas no fim deu tudo certo. Oi, João, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Tu tem passagens por grandes times, como Porto, Corinthians, Palmeiras, Bahia, e tu encontra aqui no Grêmio jogadores que ainda não tiveram nem a oportunidade de sair, né? Crias da base. Tu falou bastante da experiência em campo, mas como a experiência de Europa e de times grandes podem ajudar esses jogadores que ainda não tiveram outras oportunidades, quem sabe na Europa, fora de campo, como também o Thomas Luciano, né? Que joga na mesma posição que tu. Isso é no dia a dia, né? Sempre cai uma conversa, você teve lá em tal clube, como foi? Isso aí no dia a dia a gente conversando, o que eu puder ajudar a eles, os mais novos também, como eu fui ajudado já lá atrás,
eu vou fazer da melhor maneira possível para poder eles também ficarem mais tranquilos, que às vezes tem sim uma ansiedade, alguma coisa de querer jogar na Europa ou em algum outro clube aqui do Brasil, então eu acredito que no dia a dia, na conversa, vai ajudando eles. João, aproveitando que a última, tu falou do esforço para poder vir jogar no Grêmio, falou das tuas características, e o que visando teu futuro, como quer seguir carreira, por exemplo, no Grêmio, o que a torcida pode esperar do João Pedro durante os jogos? Obrigado. Obrigado. Vai ver um jogador se dedicando ao máximo, com intensidade, como eu falei, fazendo a parte ofensiva, defensiva da melhor maneira possível e se entregando ao máximo, que é o que eu acho que o clube merece, né? De uma pessoa que entrar dentro de campo aí na arena, ver o jogo, tem que estar o cara lá dentro se entregando ao máximo. E isso com certeza vai ter. Obrigado, João. Pessoal, 1 minutinho a gente já começa com o Paulo.